Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre funções inversas. Bom, vamos começar definindo função, relembrando, né? Então, uma função é uma relação entre os conjuntos não vazios A em B, onde todos os elementos x pertencentes a A possuem apenas um correspondente y em B. Esta função f vai ser representada por f de A em B e satisfaz y igual a f de x. As funções elas podem ser classificadas em sobrejetora, injetora e bijetora. Ela será sobrejetora quando o conjunto imagem coincide com o contradomínio B. O conjunto imagem é o conjunto formado pelos valores de y que se correspondem com algum valor do domínio x. Ela será injetora quando valores distintos do domínio são levados a imagens também distintas. E quando a função for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, ela vai ser classificada como bijetora. A função ela terá uma inversa apenas se ela for bijetora. Antes de a gente falar de inversa, vamos ver aqui os diagramas, olha só. Aqui nós temos dois exemplos de relações que não são função. A primeira não é função porque existe um valor do domínio que não se corresponde com ninguém do contradomínio. E a segunda não é função porque um valor do domínio possui dois correspondentes no contradomínio. Já esse exemplo aqui corresponde a uma função sobrejetora, porque todo contradomínio é também imagem. Porém, esse exemplo aqui não é uma função injetora, porque nós temos dois valores diferentes do domínio, se correspondendo a apenas um valor, a uma imagem igual. Este exemplo corresponde a uma função injetora, porque valores diferentes do domínio se correspondem a valores diferentes do contradomínio. Mas ela não é sobrejetora, porque está sobrando aqui esse número 9. Este último exemplo é uma função bijetora. Ela é ao mesmo tempo injetora e também sobrejetora. Notem aqui nesse exemplo de bijetora, se a gente percorrer o caminho ao contrário, de B para A, nós vamos ter todos os elementos do conjunto B se associando com alguém de A. E mais que isso, todos os elementos do conjunto B se associam a apenas um elemento de A. Então, isso satisfaz a definição de função. Então, fazer o caminho inverso de B para A, nós vamos ter uma relação que é função. E essa vai ser exatamente a função f a menos 1, que é a inversa de f, que ela é definida aqui, olha só. Então, se f de A em B é uma função bijetora, a função inversa vai ser definida por f a menos 1 de B em A e satisfaz a relação f a menos 1 de f de x, o f de x não é o y, vai ser igual ao próprio x, ou seja, quando você aplicar f menos 1 aqui nos valores de y, você vai obter os valores de x que deram origem àquele y, certo? Bom, relembrados esses conceitos, vamos ver aqui como encontrar na prática a expressão algébrica de uma função inversa. Então, veja só, se você tem y igual a f de x, que é a sua função, o nosso objetivo é isolar a variável x. Veja que na definição, ó, que a gente tem x igual a f a menos 1 de y, né? Então, vamos aplicar isso no exemplo. O primeiro exemplo que nós temos é f de x igual a 8x ao cubo. Então, aqui nós temos y igual a 8x ao cubo. Nós vamos isolar x. Então, isolando x, nós teremos y sobre 8 é igual a x ao cubo. E depois colocou a raiz cúbica em ambos os membros. E a gente ficou com raiz cúbica de y sobre 8 é igual a x. Então, x é igual a raiz cúbica de y sobre 8, e sendo que a raiz cúbica do 8 é 2. Então, a gente conseguiu aqui, ó, isolar o x. Essa expressão algébrica aqui é a f a menos 1. A gente pode trocar as variáveis se quiser. Então, se quiser deixar tudo na variável x,
nós podemos chamar de f a menos 1 do próprio x é igual a raiz cúbica de x sobre 2. Ou se quiser trocar o nome da função também, g de x é igual a raiz cúbica de x sobre 2, certo? Bom, pessoal, aqui nós temos um segundo exemplo que ilustra o caso onde nós temos mais de um momento em que a variável x aparece. Então, nós temos aqui uma expressão que possui x ao quadrado e também possui o x. A gente poderia pensar em aplicar o produto notável aqui nessa expressão, obtendo as raízes da equação x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. O produto notável seria a que multiplica x menos x', vezes x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas são as raízes da equação, né? Porém, se você optar por esse caminho, você vai notar que a variável x vai aparecer em dois parênteses, e o que vai impedir ainda de você isolar essa variável x. Então, nós temos que tentar uma outra técnica. A técnica usada nesse caso é a técnica de completamento de quadrados, onde você vai conseguir deixar a variável x e a x ao quadrado, deixar as expressões, os termos x e x ao quadrado, em um mesmo parêntese. Faltou um S aqui. Então, nós temos o seguinte, ó, a expressão é y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, certo? Então, vamos agrupar tudo que tem x. Então, ficou x ao quadrado menos 2x dentro do parêntese, e você já observa que esse 2x é 2x vezes 1. Então, lembrando do produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, falta acrescentar aqui 1 ao quadrado. Porém, você não pode simplesmente acrescentar 1 ao quadrado. Então, você acrescentou 1 ao quadrado e também retirou 1 ao quadrado. E mais 3 que já existia na expressão. Agora, deixa agrupado somente os 3 primeiros termos. E vamos retirar esse menos 1 de dentro do parêntese. Então, esses 3 termos que nós temos aqui correspondem ao produto notável x menos 1 ao quadrado. E esse menos 1 mais 3 ficou igual a 2. Agora, você consegue isolar o x menos 1 ao quadrado, passando 2 subtraindo. E agora, colocamos a raiz quadrada em ambos os membros. E notando que lá em cima já foi observado no domínio da função que x começa em 1. Então, x menos 1 é sempre maior que zero, porque x é maior ou igual a 1, x menos 1 é maior ou igual a zero, então essa raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado vai retornar apenas x menos 1, não vai precisar colocar módulo de x menos 1, certo? E aqui nós temos a raiz de y menos 2. Agora, isolando o x, passando 1, somando no segundo membro, a gente consegue isolar a variável x, e esta aqui já é a expressão algébrica da função inversa de f. Então, só reescrevendo, nós temos então a função f a menos 1 sendo de 2 a mais infinito, até porque tem que valer as condições de existência para esse radical, né? Nós temos que y menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, então y tem que ser maior ou igual a 2. E ela é definida como sendo f a menos 1 de x igual a 1 mais x menos 2. Aqui nós só trocamos a variável por x. Então é isso, pessoal. Esta aqui é uma função inversa de f, utilizando aí o completamento de quadrados para obtê-la.